a gente vai falar um pouquinho da cultura de dados que uma empresa tem. Geralmente, todas as empresas elas passam por esse conceito, né? Ela tem empresas hoje que usam aquela parte que a gente chama primeiro item da escala de trabalho de dados, que é o data negation, né? São empresas que resistem até criar uma cultura de dados, existem, às vezes tem no máximo uma planilhinha, mas olha lá, tomam decisões sem mesmo analisar os dados que possuem, e com isso, claro, são empresas, não estou falando às vezes empresas, são empresas às vezes muito pequenas ou empresas recém-chegadas, não importa em que momento que ela possa estar, mas há empresas que hoje não usam, as pessoas são mais resistentes ao uso do dado em si. Há empresas que já possuem uma curiosidade, né? Os data curious, né? Que é em cima do que o dado pode apresentar. Já que eu tenho um dado, o que eu posso fazer com esses dados, né? O que eu posso trabalhar com esses dados? Acabam analisando, criam um gráfico, criam alguma coisinha, mas ela não dá um andamento, é mais uma curiosidade, tá? Mas, com o tempo, é uma empresa como essa, desde também como uma empresa que está iniciando o degrau da maturidade de dados, ela pode passar por esse de data negation para data curious, e depois ela pode ir para o data try, né? Que aí começa a se usar, testar o dado, começa a trabalhar os dados e ver a necessidade desse uso, né? Então, tudo isso é um nível de maturidade, né? E aí você começa a pegar o dado, começa a gerar pequenos modelos e começa a falar assim, então é isso que eu tenho na mão, é isso que eu posso andar, né? Então você começa a fazer essa cultura, né? Esse trabalho de aculturamento. Também uma empresa ela pode passar por esse data safety, né? Que aí as empresas começam realmente a ter dados para uma tomada de decisão. Começa realmente a ter pontos que a gente possa falar assim, espera, estou aqui nesse momento, eu vou tomar alguma decisão, eu tenho que ter pelo menos alguma coisa já analisada, eu preciso ter pelo menos um modelo já testado, para que eu possa entender se esta é a melhor decisão para o caminho da minha empresa. Já quando a gente fala das empresas que chegam em data-driven, aí já são 100% orientadas a dados, né? Não se toma uma decisão sem estar com essa orientação de dados, sem ter uma visão de qual seria o melhor caminho, baseado no que a empresa já gerou no passado, ou no presente, ou vai gerar no futuro. Então, você começa a ter modelos aí de teste, né? Você começa a ter mais trabalho nos dados, você começa a preparar os dados de forma melhor, né? Você começa a fazer saneamento dos dados, você começa a ter uma transformação, né? Ter o data transformation dos dados e verificar que dado que não foi preenchido, e começa você a ter uma governança dos seus dados. Porque o dado sempre as pessoas têm citado aí nesse nosso novo ambiente de revolução industrial 4.0, o dado é o nosso novo petróleo. Eu ainda vou falar, o dado é a nossa pedra preciosa. Tendo informações, você consegue ter um passo à frente do seu concorrente, né? Tendo todas as informações, sabendo como se comporta a sua operação e como se comporta o mercado, você tem muitas chances de chegar vitorioso em uma concorrência, conseguir fazer o crescimento que precisa da sua empresa, tá? Um ponto que é importante quando a gente fala de dados, e quando a gente fala de cultura de dados, é que números são o que são, e não o que nós queremos que eles sejam. Tá? Então,
mesmo uma análise que ela venha com algo desfavorável, ela é uma análise que precisa ser respeitada. Ela precisa entrar na equação. Então, às vezes, você vai ter alguns dados que são desfavoráveis e quando você chega a um resultado, você fala, puxa, queria tanto que a minha ideia fosse para frente, mas realmente o cenário que eu fiz de teste, em cima do cenário que eu já tentei em algum momento da minha vida, realmente não me informa para eu deixar essa ideia de lado. Então, isso é muito importante. A gente sempre fala, a gente vai estar tratando com uma ciência mais exata. Então, a gente vai estar tratando com dados, a gente vai estar tratando com amostragem de dados, né? Isso é muito importante. E tem uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente vai tratar dados, seria muito importante você ter sempre três dashboards quando você trabalha com dados, tá? Você tem que ter um dashboard falando do passado. Você tem que ter um dashboard falando como foi o seu passado, quais são os seus dados históricos, para que você possa ter visões de tendência, visões de performance, quais foram as decisões que marcaram um resultado bom, qual foi as decisões que marcaram um resultado ruim, que até mesmo para eu definir metas mais realistas, tá? Então, quando a gente fala de ter dados no passado, né, falar de passado, é interessante a gente sempre considerar que a gente consegue ver e poder ajustar nossa estratégia presente. Então, é importante a gente ter aqueles dados históricos, é importante a gente possuir informações históricas, tá? Já também tem um dashboard que é muito utilizado, que eu falo que é os dashboards de operação, que é o nosso presente. É a hora que você tenha o monitoramento em tempo real do que está acontecendo naquele momento na sua operação. É a hora que você consegue gerar alertas, né, estratégicos para que você possa parar. Às vezes você está seguindo um rumo, parar totalmente esse rumo e ajustar e ir para outro rumo e ver como que está acontecendo, né? Então é o momento de você ter monitoramento da operação. Então, o dado passado ele te ajuda a ajustar a trajetória. O dado presente ele ajuda a monitorar como que a trajetória está indo naquele momento, até mesmo para um possível ajuste rápido. Então, você tem é por isso que é tão importante ter também um dash de dados presentes. E quando a gente fala de passado, presente e futuro, eu vou falar uma coisa interessante. Eu tendo o passado, eu tendo o presente, eu consigo fazer previsões de resultado. Eu consigo gerar modelos, principalmente dentro do Analytics, eu consigo isso, criar modelos em Python para poder fazer previsão do dado. Por exemplo, se o resultado, uma vez que eu tenho as vendas do ano passado, tenho as vendas que estão acontecendo agora, eu consigo ter uma previsão de como vai ser a meta daqui, por exemplo, no mês seguinte. Eu consigo calcular dos próximos 6 meses. Então, eu consigo ter uma previsão. Tendo presente, eu tenho sempre um termômetro para minha visão em tempo real. Então, eu sei o que está acontecendo, como que está acontecendo. E eu também, com o meu passado, eu consigo conhecer a minha performance histórica, tá? E com isso eu tenho também um histórico das tendências. Então você vê quão importante é você ter um dashboard passado, um dashboard do presente, com
uma visão, um painel de operações. Vamos considerar, vamos imaginar 3 televisões, uma só com dados do passado, como que foi as operações, comparativos de meses, uma como está acontecendo agora, quantas vendas estão entrando hoje, quantas ações estão sendo feitas no momento, e uma no futuro. Baseado nesses dois, qual será a tendência para o mês que vem? Então, imagina que você cria com isso uma operação, né? Um monitoramento de operação. Ele não passa a ser somente um relatório, ele passa, sim, a ser uma central de monitoria dos seus resultados. Então, quando a gente fala de análise de dados, quando a gente fala de business intelligence, ele é justamente isso. Ele é para tornar a sua operação visível e com KPIs importantes para que você possa corrigir a qualquer momento o seu trajeto e chegar ao sucesso que você espera. O quanto, por exemplo, da meta estipulada para este ano você já chegou. Então, essas visões são importantes. Com isso, a gente tem uma ferramenta muito importante, que é o Zoho Analytics, que ela é uma plataforma realmente de business intelligence. Ela faz toda a parte de análise de dados, então ela permite coletar, analisar, visualizar, para que você possa criar dashboards para a tomada de decisão estratégica. Não só estratégica, mas também falo de decisões até que operacionais. Então, o Zoho Analytics ele tem essa visão, eu posso criar toda essa visão. Dentro do Zoho Analytics também tem um item, uma feature muito importante, chama de CodeML, que é justamente que eu posso colocar a parte de machine learning, né? O aprendizado de máquina, e trabalhar com ele, assim, alguns scripts até em Python, para que eu possa fazer uma análise mais pesada do dado. Então, eu consigo aqui trabalhar o dado de melhor forma, tá? Mas quando a gente fala de análise de dados simplesmente, a gente está considerando que o dado sempre vai chegar de forma bonita, tranquila, que eu vou só importar e fazer as minhas análises. E nem sempre, nós que estamos no dia a dia, nem sempre sabemos que o dado nunca chega tão perfeito assim. E aí, também há uma ferramenta complementar junto ao Zoho Analytics chamado Zoho Data Prep, que justamente ele faz o que a gente chama de Data Transformation. Ele vai pegar os dados, vai preparar os dados, vai fazer limpeza desses dados e vai transformar os dados baseados nas suas regras de negócio, tá? Para que ajudar a corrigir as fontes, para que você possa ter ali um BI eficiente, o machine learning, ter os dados corretos para fazer o aprendizado, e com isso você consegue ter uma visão realmente analítica com seus dados bem saneados, bem tratados. Então, essas são as duas ferramentas aqui que a gente está demonstrando para vocês, que faz parte do pacote de análise de dados da Zoho, tá? Mas o que é interessante aqui, e eu vou pegar aqui, primeira coisa, eu vou mostrar funcionando, né, gente? Eu quero mostrar aqui para vocês funcionando. Eu peguei uma fonte de dados, tá? E eu vou, com isso, eu vou criar, em cima da fonte, eu vou criar um workspace, e aí eu vou criar uma pivot table, um gráfico, e também criar um dashboard com 2 KPIs. Qual é o meu conceito aqui, gente? É mostrar para vocês o quão fácil é o trabalho junto com o Zoho Analytics. Ele não é uma ferramenta complexa, é uma ferramenta que nos ajuda e ela tem uma certa facilidade para o trabalho de dados. Também ela não é 100% user-friendly, porque a gente precisa realmente ter aquele conceito de análise de dados, a gente precisa saber qual a pergunta que a gente quer fazer para o nosso dado, para que o nosso dado nos responda. Então, aqui eu vou agora mudar a minha tela, vocês devem estar vendo uma tela agora de Analytics, né? E eu vou começar agora a mostrar para vocês
um pouquinho, dar um overview rápido do Zoho Analytics, já colocando, criando aqui as nossas informações, tá, gente? O Zoho Analytics, ele trabalha com o workspace, ou espaços de trabalho. Cada espaço de trabalho, ele é ele reserva um conjunto de dados lá dentro. Então, eu crio um espaço de trabalho para tratar um determinado assunto. Dentro desse espaço de trabalho, ali eu vou ter minhas tabelas, ali eu vou ter meus relatórios, meus gráficos e os meus dashboards, tá? E meu machine learning, se for necessário para aquele dado. Então, quer dizer, cada workspace eu trabalho o meu dado de uma forma diferente. E eu posso ter em cada workspace fontes de dados diferentes. Então, eles vão me ajudar a fazer o quê? A fazer análise mais definida, né? Então, eu começo a definir, eu consigo manter um foco aí do que eu vou estar trabalhando em cada análise de dados, tá? Eu vou criar um novo workspace. Então, eu vou aqui, para a gente começar a criar o nosso novo workspace, aqui eu já tenho 4 workspaces aqui que eu criei, tá? Eu tenho um de Zoho Project, eu tenho um aqui, até eu vou aumentar aqui a tela, para facilitar. Eu tenho de um bootcamp que eu fiz, isso aqui é um ambiente de teste, né? Análise do que eu fiz para o Data Hackers. Bacana. Agora, eu vou importar um dado. Então, eu venho aqui, ó, vou importar o meu dado, importar, e ele abre todas as fontes que eu posso estar criando, posso estar usando para importação de dados. Então, eu tenho desde um arquivo Excel, CSV, HTML, até uma URL que eu posso estar importando esses dados. Armazenamento em nuvem, eu posso estar pegando esses dados de algum armazenamento em nuvem, de um banco de dados, um data lake já conhecido, até várias aplicações. Então, ó, você pode ver aqui que ele tem muita coisa aqui. Ah, posso trabalhar meu dado via API? Posso também. Então, eu tenho aqui uma quantidade boa de fontes, né, que eu posso estar trabalhando. Então, dificilmente meu dado não vai estar em uma dessas fontes, tá? Nós vamos criar aqui, eu vou importar um arquivo CSV com dados fictícios de venda. A ideia aqui, eu vou pegar 2.000 registros, tá? E vou fazer algumas análises com eles, tá? Então, eu vou aqui, como é um arquivo CSV, eu venho aqui em arquivos, né? E eu vou importar aqui. Então, eu cliquei aqui e ele vai me abrir as 2 etapas para a criação dos dados. A primeira, ele vai dar uma sugestão de nome de um workspace. Eu vou colocar aqui, ó, dados de venda do Brasil, da empresa Brasil, um exemplo. Posso pôr aqui uma descrição. Eu vou trabalhar em CSV, mas eu posso trabalhar em Excel, banco de dados Access, JSON, mas eu venho aqui, ó, em CSV. Meu arquivo é em CSV. Ó, eu tenho unidade local, eu posso pegar o dado colado, então eu pego o dado e jogo aqui. Posso pegar de um FTP ou da minha unidade local. Eu vou pegar aqui da minha unidade local, tá? Escolher o arquivo. Eu vou pegar aqui, ó, dados fictícios, tá? E vou aqui para o meu botão de próximo. Feito isso, ele vai falar o nome da minha tabela. Ele vai sugerir o nome com o nome do arquivo, mas eu posso mudar aqui. Eu vou pôr aqui, ó, vendas, tá? Minha tabela vai ser venda. Ele me pergunta se a primeira linha contém os nomes da coluna. Sim, a primeira linha vai ser os nomes da minha coluna. Então, a data, região, categoria de produto, cliente. Ele já até colocou aqui bonitinho: lucro, cidade, estados. Tá?
E aqui ele me mostra o formato que está aparecendo da data aqui já. Então, já tem aqui o formato de data. Para mim, esse formato dia, mês e ano é o formato que eu preciso. Então, eu não vou mudar nada aqui. E se caso conter erro, qual é o tratamento? Então, eu posso configurar, aqui eu posso configurar o valor vazio para a coluna, se um desses dados tiver erro. Eu posso pular a linha correspondente, então não vir aquela linha, ou não posso parar a minha importação de dados, tá? Eu vou continuar aqui na configuração. Mas tem uma coisa aqui que eu vou mudar. Aqui, ó, em valor de venda, ele está me mostrando que o tipo de dado é número decimal. E eu vou querer moeda, porque é valor, ó. Então eu venho aqui, ó, moeda. É só eu clicar aqui para baixo, ele vai mostrar o tipo de dado. Eu vou colocar esse tipo de dado aqui. Também vou colocar aqui, ó, moeda também, em valor de custo e lucro também. Eu quero aqui, ó, moeda. Então, essa vai ser a única correção que eu tenho do dado. Se eu analisar aqui, ó, tenho a data, região é texto em formatação, categoria CS. Então, ele colocou o resto aqui tudo bonitinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou criar. Com isso, ó, ele criou aqui para mim, ó, ele falou, ó, o total de colunas é 9, o que foi selecionado para importação foi 9. Total de linha foi 2.000, o que foi importado com sucesso foi 2.000. E se vocês perceberam, o quão rápido foi a importação de 2.000 registros. Fechei aqui e ele vai entrar no meu workspace. Tá? Já fazendo o quê? Mostrando para mim todos os dados. O Zoho Analytics, ele tem inteligência artificial junto a ele, tá? Então ele tem os agentes internos dele, que é o ZIA, para inteligência artificial. Ele, na hora que ele pega um dado, ele já me pergunta: você gostaria de fazer essa análise já, gerar instantaneamente, e eu fornecer sugestões de painéis? Se eu clicar aqui sim, ele já vai criar todas as visões possíveis que ele acredita e ele vai já criar o seu dashboard, vai criar todas as informações, tá? No nosso caso aqui, nós vamos fazer na mão mesmo para mostrar. A ideia desse workshop é passar conhecimento, tá? Desse webinar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar não. E aqui, estou com a minha base de dados bem bacana aqui. Um ponto que é importante, se você for ver, meu dado aqui está em dólar, né? E minha venda é em real. Então, eu vou clicar aqui em cima da coluna, botão direito e vou formatar coluna. E venho aqui no símbolo monetário e vou pôr aqui, ó, BR. Ele já vem aqui, ó, Português Brasil. Tá? E vou dar um OK. Legal. Só que ele está pondo vírgula no milhar. Então, eu venho, ó, novamente, formatar coluna, e eu vou, ó, colocar aqui, em vez de sistema internacional, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou pôr aqui vírgula, e aqui eu vou pôr ponto. E vou dar um OK. Ó. Agora ele ajustou para mim a forma que o dado tem que aparecer em todo e qualquer relatório. Vou fazer isso nas outras duas colunas, tá? Já mudo aqui e mudo aqui. Ele sempre vai me dar um erro, porque não pode ter os dois símbolos. OK. Tanto em milhar. E a mesma coisa em lucro. Tá? Com isso, eu vou estar mudando o quê? Somente a minha visualização. E essa visualização também ele impacta na demonstração do resultado. Tá? Então, feito isso, ó, peguei aqui, vou salvar, tá? Eu estou com a minha tabela aqui bem construída do jeito que eu preciso, tá? Agora, eu vou criar o meu primeiro
relatório, eu vou criar uma pivot table, tá? E aqui você pode ver que no canto esquerdo ele tem as informações, né? Ele tem aqui o explorar, que é onde ele me mostra que eu só tenho uma tabela, onde ele me mostra todo o histórico de tabelas, de relatórios, de dashboard. Tenho painéis, e aí ele me mostra que ainda não tem nenhum painel. Tenho relatórios, que ainda eu também não tenho nenhum, mas é só clicar aqui. Os dados, todas as minhas tabelas. Perguntar, que aí é o meu ZIA, eu posso fazer perguntas aqui e ele entrar em conversa. Você pode ver que ele já está em português, tá? E as fontes de dados. Aqui foi uma importação, mas aqui eu posso criar fontes de dados contínuas. Então, quer dizer, eu posso pegar, por exemplo, um arquivo que está lá no meu, que é atualizado sempre, que está lá no meu servidor de arquivos e atualizar aqui. Todo dia ou a cada 3 horas, como eu definir, tá? Então, eu venho aqui ó, em relatório, vou criar um novo relatório. Dentro do relatório, eu posso ter pivot tables, eu posso ter visualização de mapa, que é gráfico, eu posso ter relatório de resumo, eu posso ter um relatório todo tabular. O que eu vou criar agora é um relatório, é uma tabela para eu saber como que as regiões, né, estão faturando. Eu quero saber qual valor foi vendido em cada região. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar uma exibição em uma pivot table, né? Ao clicar aqui, ele vai falar primeiro, como que eu vou separar as colunas? Como serão as linhas? E quais serão os dados? Então, basicamente, aqui, ó, ao meu canto esquerdo, eu tenho aqui cada campo da tabela. Então, eu tenho aqui todos os campos da minha tabela. Qual a coluna? Como eu vou separar a coluna? Puxa, eu quero separar a coluna por. Eu quero colunas de região. Eu quero saber que cada região está vendendo. Tá? E quais serão as minhas? As minhas categorias de produto. Então, eu vou ver da região como que está o produto. Tá? E qual vai ser o dado? Para mim, vai ser o volume de vendas. Uma coisa que é importante, todos os dados na frente, ele possui aqui o como que ele vai aparecer. Então, aqui em região, eu quero real mesmo, eu quero o nome da região. Da categoria também eu quero real. Eu quero o nome das categorias. Mas dos valores, eu quero a soma dos valores. Então, ele já até me demonstra aqui a soma dos valores. Por quê? Porque é essa soma que eu desejo demonstrar aqui, tá? Eu vou aqui, ó, vou clicar para gerar um relatório dinâmico e vou ver como que fez. Ó. Olha que legal. Fez a categoria dos produtos. Então, aqui é a consultoria, infraestrutura, interação, serviço, software. Tá? No Centro-Oeste foi o quanto foi de venda. No Nordeste, criei tudo com o total de valor. Ó. Então, tem o total de valor por coluna, né? E tem um total de valor total, tá? Perfeito. Eu vou salvar isso aqui. Vou chamar aqui de tabela de vendas por região. E vou salvar aqui minha tabela de vendas por região. Tá? Eu posso pôr alguma tag aqui importante, posso pôr uma descrição e salvei aqui. Nessa que eu salvei, ó, eu posso ter várias informações aqui. Posso até mudar o tema. Vou deixar aqui um tema em verde, em um amarelo, um laranja aqui, tá? Para ficar bonitinho aqui meu tema. Tá? Vamos ver como vai ficar essa minha tabela, tá? Modo de exibição. Então, ele está aqui bonitinho. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar os dados separados aqui. Então, tá funcional. Perfeito. Ótimo. Salvei. E agora eu quero um gráfico do lucro por região. Então, eu quero fazer aqui um gráfico de lucro por região. Então, eu venho aqui em relatório,
Vou criar um novo relatório, tá? Vou criar agora uma visualização de mapa. E ele já pegou, como eu só estou usando a tabela vendas, já me pegou a tabela vendas aqui. Qual vai ser o meu eixo X, tá? O meu eixo X, ele vai ser o quê? A minha categoria, tá, de produto. E o meu eixo Y vai ser, eu vou colocar como meu lucro, tá? E eu vou pegar aqui, ó, categoria, eu vou colocar aqui, ó, categoria sendo a cor, e eu quero o texto seja o total de lucro, a soma do lucro, por categoria. Agora eu quero saber tudo por categoria. Vou clicar aqui, ó, e vou gerar o meu gráfico. Olha, ele gerou o gráfico do lucro. Legal. Vou aqui, ó, gerar aqui, vou falar gráfico de lucro por categoria de serviço. E vou salvar. Uma coisa aqui, ó, salvando, tá? Que é muito importante. Eu posso filtrar aqui os dados. Então, eu posso definir que dado que pode vir dessa para esse gráfico. Então, se eu definir, por exemplo, pegar a data e colocar que só vai ser o ano 2026 e clicar aqui, só vai vir o lucro de 2026. Tá? Se eu quiser somente os dois, 26 e 25, e clicar aqui, ó, ele vai dar o 26 e 25. Então, eu posso criar aqui filtros que vão realmente me ajudar a ver o que eu desejo. Quero também quero só ver a região, por exemplo, do Sudeste. Cliquei aqui, ó. Então, esse é o lucro só do Sudeste. Então, eu consigo criar aqui um gráfico com alguns filtros de dados, tá? No meu caso, eu vou deixar sem filtro, tá? E eu também posso criar filtros que deixem o usuário fazer a seleção. Então, eu tenho um gráfico aqui que eu posso chegar e falar assim, olha, eu quero que o usuário possa escolher qual região ele quer ver o lucro. Então, eu tenho os filtros do relatório, né, do gráfico, e eu tenho os filtros de usuário. Tá? Perfeito, gente. Vou salvar aqui, eu vou deixar sem filtro nenhum. Salvei o meu relatório. E agora, eu também tenho um ponto aqui importante. Ó. Ele tem aqui sugestões aqui no canto direito, que é as sugestões para eu poder melhorar meu gráfico. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar sugestões de gráfico para melhorar a visualização. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui de categoria de produto. Ele me mostra como seria a sugestão e eu vou aplicar isso aqui. Ó. Então, ó, eu fiz dessa forma aqui, do jeito que ele me sugeriu. Tá? Salvei e vou em modo de exibição. Ó, nosso gráfico ficou bonitinho, né? Legal. Agora, eu vou criar um painel para a gente finalizar no nosso dashboard aqui. Eu vou aqui criar um painel. Quando eu criei um painel, ele mostra todos os conteúdos que tem para que eu possa utilizar no painel. Tá? Também eu tenho aqui elementos que eu posso pôr imagem, eu posso pôr um título, eu posso inserir um código de HTML e os meus widgets, que são os meus KPIs, né? Eu posso trabalhar nos meus KPIs. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro eu vou pôr dois KPIs aqui bonitinho. Eu vou criar só um modelo de valor, e eu vou criar aqui, ó, pegando a coluna região, tá? Vou fazer o valor, né? Vou pegar aqui lucro, a soma, e eu vou agrupar por região.
tá? Ok. E vou fazer um filtro. Então, eu vou adicionar aqui um filtro e vou adicionar somente a região sudeste, tá? Não, do sul. Eu vou querer a região do sul. Vou em configurações e vou colocar, aqui está os valores, em vez de total de lucro aqui, ó, nome, eu vou chamar de assim, lucro do sul do Brasil. Tá? Bonitinho. Então, esse aqui é o lucro do sul do Brasil. Posso criar também, eu posso vir aqui criar mais algum elemento, eu posso pôr aqui um gráfico de marcador, tá? Eu posso definir que a coluna é de faturamento, valor de venda total, não preciso agrupar. E o valor constante aqui eu quero chamar de 9 milhões, tá? É o destino. E o intervalo, posso deixar o intervalo constante aqui. 9 milhões não deu para ver muito bem, mas tudo bem, porque está muito próximo. E, então, eu tenho aqui meu total de vendas, né? Então, meu 9 milhões é que eu vou editar. Eu vou pôr 10 milhões, que aí fica mais visível, tá? Onde está aqui minha meta. Vou aqui em configurações, por valores, tá? Então, eu tenho os valores aqui, tá? Tranquilo, a cor como porcentagem, bem tranquilo, tá? Das configurações que eu quero, eu vou pôr só que eu quero em verde, tá? Ok, e vou pôr um de total, mais um elemento, né? Eu vou pegar aqui um de total de venda do Nordeste, da região. Vou pegar aqui, valor de custo. Vou pôr aqui valor de custo para fazer sentido, tá? O quanto me custou. Perfeito. Então, eu peguei aqui valor de custo, quanto me custou. Vou fazer um filtro aqui, da nossa região sul. Então, para fazer o lucro, eu gastei isso aqui. Então, perfeito. Tá? Só para a gente fazer aqui uma ideia. Tá? Vou só mudar aqui, eu vou falar total de custo de vendas sul. Tá? Bonitinho aqui dos meus dados. Tá? Feito isso, para eu organizar isso aqui de uma forma bonitinha, eu posso marcar cada um, tá? Então, eu marco cada um e venho aqui, ó, e clico em ajustar largura. Ó. Ele arrumou aqui, bonitinho, cada um no seu ponto aqui. Legal. Agora, eu vou arrastar aqui o meu gráfico de lucro, vou jogar aqui meu gráfico de lucro, e também vou jogar aqui minha tabela de vendas, tá? Bonitinho. Vou chamar aqui de dashboard central. Dashboard do Sul, um exemplo, tá? Bacana. Salvei esse dashboard e vou mudar aqui um pouco do tema. Quero colocar um tema mais bonitinho aqui, ó. Vou colocar aqui esse preenchimento multicolor, tá? Para ele ficar bem mais profissional, tá? Salvei aqui. E agora eu tenho um dashboard criado em Zorro Analytics, tá? Então vocês viram que a gente fez tudo isso e foi uma análise, até uma análise bem, não tão criteriosa, mas bem tranquila de se fazer, que nós conseguimos criar, desde de importar um dado, nós criamos 2 relatórios, criamos 3 KPIs e um dashboard total com a ferramenta. Então, você percebe que quando você tem a ideia do que você deseja, que você tem
como criar a visão, você percebe que é fácil de trabalhar aqui dentro do Analytics. Posso criar tabelas avançadas, por exemplo, usando consultas em SQL? Consigo também trabalhar com tabelas avançadas e consultas de SQL dentro dessa solução, tá? Então, gente, agora estamos aqui para dúvidas. Tá? Tirem as dúvidas de vocês. Agora é o momento. Vocês podem clicar lá em perguntar e a gente vai responder aí, ao vivo. Espero também que tenham gostado do nosso webinar, né? A ideia aqui é passar conhecimento para todos de ferramentas aí da Zoho. Opa, temos dúvida aqui. Vamos lá. Como eu poderia filtrar com palavras específicas? Então, primeiro que essas palavras, tá? Quando a gente fala que alguma palavra específica aqui, eu posso criar filtros no projeto, aqui eu posso criar filtros de usuário, tá? Mas eu tenho que ter essa palavra em algum campo aqui pré-definido, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, em cliente, eu posso selecionar aqui e ele vai selecionar por cliente, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu consigo trabalhar aqui o cliente, tá? Então, é só eu colocar o filtro e ter ali o dado, tá? Bom, gente, peraí. Chegamos ao fim desse nosso... Chegamos ao fim do nosso webinar, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer, a cada 15 dias, a gente vai fazer um webinar com um tema diferente dentro, por exemplo, do Zoho Analytics, tá? Então, a gente vai trazer mais informações a cada 15 dias. A ideia aqui é passar conhecimento para todos, tá? Agradeço a presença de todos aqui. Um grande abraço.